4h21, hora de Brasília. Seguimos, então, repercutindo o aumento do etanol na gasolina e do biodiesel ao diesel. Vamos saber os efeitos, então, dessa medida agora com a Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil. Vou conversar com o Júlio César Minelli, que é diretor superintendente da Aprobio. Júlio, muito obrigada pela gentileza dessa conversa. É um assunto muito importante, não é? E a gente gostaria de ouvir muito a análise de vocês aí da Aprobio, né? A gente vê o E30, o B15, essa ampliação que está prevista na lei do combustível do futuro. Como é que vocês analisam essa chegada aí? Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos. Eu acabei de ouvir a entrevista do colega Donizete. Ele já abordou bastante pontos importantes, mas a retomada do aumento da mistura de biodiesel, que a gente já deveria estar com B15 a partir de 1º de março, e acabou havendo um retardo nessa entrada, é recebida de bom grado pelos produtores de biocombustível e, com certeza, tem que ser recebido de muito bom grado e grandes expectativas, seja para o consumidor, seja para o Brasil como todo. Como bem disse o Donizete, o biodiesel e os biocombustíveis no Brasil não são simplesmente combustíveis líquidos, a gente não pode considerar como combustíveis líquidos, mas o biodiesel, principalmente, ele faz parte de uma cadeia que é a principal cadeia de exportação do Brasil, que é a proteína. O biodiesel, a maior parte dele, ele é produzido a partir de um subproduto da cadeia da soja. Soja essa que, conforme colocado, hoje nós chegamos a exportar praticamente 2/3 da nossa capacidade in natura. E quando a gente exporta em natura, você agrega um ponto para os empregos no Brasil. Se a gente exporta o óleo ou o farelo, a gente agrega 4. Quando a gente exporta carne, a gente agrega 10. São 10 empregos a mais, 10 vezes mais empregos do que quando a gente exporta o grão. Portanto, é uma agregação de valor ao país, a geração de empregos no país. Toda vez que a gente aumenta a mistura de biocombustível, a gente está gerando mais empregos no país, a gente está gerando mais divisas para o país. Uma outra parte muito importante é que o Brasil ainda é um importador de produtos refinados, ou seja, nós somos autossuficientes em petróleo, mas ainda tínhamos de importar gasolina. Com o E30, em princípio, nós seremos autossuficientes com gasolina, mas no diesel nós ainda teremos que continuar importando cerca de 20% a 25% da nossa demanda. Então, temos ainda espaço para ampliar o consumo de biodiesel de modo a diminuir a necessidade de importação de diesel. E diminuindo essa necessidade de importação de diesel, nós estamos gerando segurança energética para o país, ou seja, conforme colocado pelo Donizete, a gente não vai ficar dependente de fatos externos, ou seja, o que se comentou essa semana da possibilidade de fechar o Estreito de Hormuz, poderíamos ter dificuldade de abastecimento do diesel que a gente precisa para a nossa frota. Ainda mais... Desculpa, Simone. Não, me estendendo. Não, eu queria aproveitar esse gancho que você colocou aí, muito bem lembrado, não é? A gente falou, continuamos a falar ainda em relação a toda essa instabilidade provocada, né, por esse conflito Israel-Irã, com a participação dos Estados Unidos. Você citou muito bem aí se aventava-se em fechar ou não o Estreito de Hormuz, que é importante aí para essa frota, para a logística, né, o escoamento, melhor dizendo, não só do petróleo, mas de insumos.
E quando a gente fala, traz aqui a nossa realidade do Brasil, a gente está falando do E30, não é? A mistura do etanol à gasolina, a gente está falando do B15, a mistura aí do biodiesel ao diesel, é uma realidade já que a gente já está vendo, mesmo que vá acontecer no 1º de agosto, mas é a nossa realidade hoje e cobre isso, como você falou, né? É uma autossuficiência que o Brasil vai aos poucos conquistando para evitar que conflitos externos atinja aqui a nossa parte doméstica, não é? Exatamente. Não, e é um outro ponto levantado pelo Donizete que eu acho importante de ressaltar. Não é importância só para a COP30. O biocombustível, a utilização de biocombustível no Brasil é importante para a saúde pública do consumidor. Ou seja, as grandes cidades, quem mais sofre com a poluição atmosférica gerada pela queima de combustíveis fósseis são os trabalhadores que utilizam os corredores de ônibus. Ônibus esses que ainda têm hoje 86%, a partir de 1º de agosto, 85% queimam de diesel fóssil. E os materiais particulados, isso gera um problema à saúde muito grave. Então, à medida que a gente aumenta essa quantidade de biocombustível, a gente consegue também melhorar a condição de saúde pública dessas pessoas. Assim, todo mundo sai nesse grande benefício aí, os consumidores, o Brasil, né? Quem ganha é o Brasil. A gente vê aí esses benefícios da cadeia do agro, falamos muito aqui, né? Aumentando essa demanda por óleo de soja, né? Muitas toneladas podem ser esmagadas, queda nos preços, não é, Júlio, dos combustíveis. A gente viu uma reportagem anterior aí em relação a essa expectativa de 11 centavos lá na bomba, né? No preço final para o nosso consumidor brasileiro, queda também nos preços dos alimentos, ou seja, é só coisa boa que a gente está noticiando aqui desse B15, não é? Exato. Só uma questão que eu gostaria de ressaltar, Simone. A gente fala em preço no momento a gente pode ter até um preço de redução do preço do combustível na bomba, mas eu gostaria realmente que a gente começasse a pensar que é mais importante o valor desse biocombustível. Muitas das vezes ele pode até ser mais caro na bomba, mas o que ele gera na cadeia, o que você acabou de colocar, como ele dá um equilíbrio para a cadeia de produção de proteínas, você acaba tendo o preço na gôndola da carne mais barato. Isso nós já temos estudos que demonstram que mesmo que o preço esteja mais alto na bomba, como você consegue gerar mais farelo para as rações, para a geração de carne, a diminuição de preço na gôndola do supermercado acaba fazendo com que você tenha uma inflação negativa. Então, se o aumento do preço na bomba geraria uma determinada inflação, ela é compensada a mais pela diminuição de preço da comida na gôndola do supermercado. E mais toda a questão de saúde e tudo isso. E uma outra questão muito importante que a gente coloca é que o Brasil, nós precisamos de ter uma segurança jurídica e uma previsibilidade para avançar, e nós temos condições, porque veja, hoje, conforme dito, todas as usinas que a gente tem para a produção de biodiesel no Brasil já têm uma capacidade instalada de cerca de 15 bilhões de litros por ano. E o que a gente espera chegar com o B15 a partir de 1º de agosto é um consumo em torno de 10 bilhões esse ano. Então temos aí ainda uma capacidade ociosa que pode ser muito bem aproveitada. Essa capacidade ociosa ela pode ser alavancada e atrair mais investimentos, né? Eu estava comentando isso agora aqui com o Donizete, mas queria saber de você também, que ele me disse, nós temos condições do B25. A gente está ainda no B15, a gente sabe que tem todo um cronograma na frente aí, né, até chegar ao B16 e assim sucessivamente. E eu te pergunto agora, B25 pode ser uma realidade tão logo ainda ou temos que ir aos pouquinhos?
ou seja, nós conseguimos hoje nós teríamos condições, temos capacidade instalada, se a gente considerar 85% da nossa da capacidade autorizada, vamos dizer que você nunca pode falar em 100% da capacidade autorizada, que pode ser que alguma usina tenha que entrar em manutenção preventiva, ok? Então vamos falar em 85% da capacidade, nós já teríamos capacidade hoje para atender um B18 com folga. Novos investimentos e para a produção de biodiesel, em 2 anos, 2 anos e meio, a gente tem condições de ter. Então, veja, desde que haja uma previsibilidade, uma segurança jurídica, você tem, com certeza, a garantia de que novos investidores estarão aptos a ampliar essa capacidade e atender esse B25, com certeza. Veja, o próprio Donizete ressaltou, nós já temos hoje vários casos de utilização de B100, frotas que estão utilizando 100% de biodiesel, substituindo o diesel fóssil. Certo, Júlio, o Brasil já com condições aí, não é, de chegar teríamos condições de chegar ao B18. Júlio, muito obrigada pela essa conversa, análise aqui, a gente está ouvindo todos os setores, mas muito obrigada aqui por atender a gentileza dessa conversa hoje aqui, muito esclarecedora para o nosso público. Júlio César Minelli, diretor superintendente da Aprobio. Muito obrigada e até uma próxima, Júlio. Próximo, muito obrigado e estamos sempre à disposição, Simone. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau e até a próxima. Agora,